E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de trazer essa discussão para vocês, principalmente ler os comentários, ver as opiniões, tá? Do porquê que vocês acham que o futebol brasileiro está tão ruim comparado com o futebol europeu, tá? Mas antes de vocês comentarem aí, por favor, vejam todos os argumentos e reflexões que eu trouxe aqui. E também já vai se inscrevendo, né? Deixa aquele like, compartilha aí o canal, né? Que é novo, é um dos primeiros vídeos aqui do canal. Então, bora comigo nessa reflexão. Eu anotei vários motivos aqui. Eu acho que somando tudo dá uns 10 motivos do porquê que eu acho que tá tão ruim. Não apresento solução de tudo, não sei, mas algumas coisas eu acho que dá pra gente reclamar. Enfim, falando de aspecto financeiro, acredito que os jogadores novos eles vão embora muito mais cedo para o futebol estrangeiro, mesmo que seja para clubes menores. E acima de tudo, nossas grandes joias, como já tivemos aí num período recente, como o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Endrick. Obviamente, o dinheiro não é o único motivo dos jogadores irem para outro país, começar a jogar. Afinal, tem muitos jogadores que jogam na seleção e você provavelmente nunca ouviu falar e também nunca viu jogar um Brasileirão. Daria para fazer um vídeo apenas disso explicando o motivo, né, de como que as ligas de fora elas são mais assistidas, né, e melhores, qualidade de vida fora do país é melhor, com mais segurança, enfim. Como o próprio Jorginho, em entrevista pro Fred do Desimpedidos fala, né, e ele não veio pro São Paulo porque ele tem receio nesse quesito de segurança e tudo mais. Mas o fato é que esses jogadores não estando aqui no Brasil diminui demais a qualidade dos nossos campeonatos, já que os melhores jogadores e diferenciados não estão aqui. Imagina você se tivéssemos nesse Brasileirão grandes jogadores pelos clubes que foram revelados ou os times que eles torcem de coração. O Vinícius Júnior e o Paquetá no Flamengo, o Rodrigo Neymar pelo Santos, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães e também o Gabriel Martinelli pelo Corinthians, Richarlison no Fluminense ou no Vasco, que é o clube dele de coração. Enfim, são vários exemplos, mas a realidade é que eles vêm apenas quando estão chegando na reta final da carreira. Outra coisa no aspecto de impacto financeiro é a falta de investimento em estrutura, né? Nós já temos os problemas aqui na elite do futebol brasileiro com os gramados que são ruins, entre outras coisas. Imagina os clubes de divisão inferiores, né? Assistir a jogos de clubes do interior é um programa pouquíssimo atrativo, a não ser que você seja da cidade do clube, mas gramado, estádio, acesso, transmissão, é tudo bem ruim, inclusive para os profissionais, né? Outra coisa também de aspecto financeiro aí é a suposta corrupção e má gestão que acontece nos clubes onde os torcedores sabem que entra o dinheiro e ninguém sabe onde vai parar. Clubes gigantes do futebol brasileiro, como Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Santos, dentre outros, passam ou passaram por tragédias financeiras gravíssimas que acarretaram em rebaixamento dos clubes e que, com certeza, se não fosse pelo tamanho das camisas e torcida, não voltariam à elite do futebol. Com exceção ao Santos, porque ele ainda vai disputar a Série B, né? Então não sabemos se ele ainda vai voltar. Mas essa má gestão dos clubes é algo que deixa a qualidade do futebol muito ruim, pois são vários clubes gigantes, além desses exemplos que citei, que deixam de jogar as competições importantes e deixam o produto como a Copa do Brasil, Sul-Americano, Brasileirão, da Série A, menos atrativos ainda. Agora, fugindo um pouco do aspecto de financeiro, né? O aspecto financeiro seriam os pensamentos atrasados de técnico, comentaristas, enfim. Os próprios clubes querem o benefício próprio e eles querem ferrar os outros clubes. Outro ponto que prejudica no futebol brasileiro é o pensamento extremamente atrasado dos clubes, e em parte também da torcida. Eles nunca pensam em crescer juntos, né, para melhorar a qualidade do futebol e das ligas. Sempre que vão reclamar de qualquer coisa, seja de data, calendário, arbitragem, gramado, eles reclamam em prol de si e nunca se juntam por uma causa maior. E a torcida tem uma rivalidade que ultrapassa a barreira de zoeira e gozação. Uma coisa é você brincar zoando quando seu time ganha de um rival. Outra coisa é você querer o fim daquele clube ou da torcida, desrespeitando a história da instituição. Infelizmente, muitos torcedores se portam dessa forma. Acham que o futebol nasceu há 5 anos atrás. Você que é torcedor dos times grandes e gigantes do Brasil, entenda que o seu clube só é do tamanho que é por conta de grandes feitos que ele já fez no passado. O Flamengo não é gigante por ter ganhado do Nova Iguaçu em 2024. Ele é gigante porque ele já foi campeão em cima de seus rivais na história e vice-versa. Isso funciona para todos os clubes. Se você é um torcedor desses, saiba que sem o seu rival não faz sentido você torcer. A graça do futebol é exatamente essa. Para um São Paulino, é mais gostoso ganhar um título em cima do Criciúma ou em cima do Corinthians. Pro tricolor gaúcho aí, né, pros gremistas, é mais gostoso ganhar o gauchão em cima do Juventude ou do Internacional. E por aí vai.
O clube só é grande quando ele tem grandes feitos em cima de outros clubes grandes. Então, não torça para o teu rival sumir do mapa e perder relevância. Um dia vai poder ser o seu. Comentaristas esportivos com críticas exageradas e opiniões burras e atrasadas, conservadoras que não instigam a evolução do jogo. Outra coisa que gera uma grande discussão é o pensamento atrasado dos técnicos e comentaristas esportivos que acham que o futebol, ou o bom futebol entre aspas, para eles parou no século XX. Claro que isso envolve romantismo e memória afetiva, mas isso atrapalha demais a evolução do jogo. Ficar romantizando o passado e falar que o bom era o futebol antigamente é querer retroagir e tapar os olhos para o que dá certo. O Campeonato Brasileiro é um dos menos assistidos do mundo e não está entre as ligas mais valiosas do mundo. Já vi comentaristas, por exemplo, como o Sormani, o Quesada na Placar, o Rica Perrone também, que a Liga Brasileira só perdem, por exemplo, para a Premier League e no máximo para o La Liga, que nossos times só perdem para, entre aspas, nata europeia. Esse tipo de opinião, com todo respeito, é cagar para a realidade. Jogadores medianos que não dão certo lá em times pequenos ou medianos vêm para o Brasil e são craques de bola. Lucas Moura, Payet, Valência, Gerson, Gustavo Scarpa e por aí vai. Os próprios jogadores falam isso. Futebol europeu é extremamente tático, com pegada, jogo corrido pra caramba que exige um preparo físico monstruoso. Todo jogador que vai para lá precisa ficar um bom período para poder se adaptar, de tão diferente que é. Também é um tema que dá para fazer um vídeo só sobre isso, mas é aquilo. É uma opinião muito boa, tanto de técnicos brasileiros e comentaristas que só atrapalham o avanço do nosso futebol. Mas vou falar um pouco mais disso em outro tópico. A arbitragem brasileira é horrorosa, apita para si e não deixa o jogo seguir. A arbitragem possui falhas e polêmicas em todos os lugares do mundo, mas no Brasil é um caos completo. Não existe um jogo apitado no Brasil que não haja uma falha ou uma polêmica. Os árbitros não deixam o jogo seguir por nada no mundo. Eles apitam para si, por sua própria segurança. Mas a verdade é que o futebol e o jogo fica menos atrativo, pois para com muita frequência. A impressão que dá é que em 90 minutos, a bola aqui no Brasil rola uns 45 minutos no máximo. Então o jogo fica menos corrido, menos dinâmico. Fica chato e isso espanta os espectadores, né? Então, uma pessoa que não gosta de futebol vai continuar não gostando. E os que gostam um pouco passam a não gostar mais. Ou acabam assistindo o futebol europeu, que é o melhor que tem. Mas isso daqui que eu tô falando agora se complementa com o próximo tópico, que são os jogadores que se jogam no chão e valorizam qualquer lance e reclamam de absolutamente tudo. A cultura dos jogadores brasileiros, sul-americanos no geral, de se jogar e reclamar de tudo é ridículo. Aqui a gente trata a má fé de forma normal. Aqui no Brasil, né, que é o país que a gente costuma falar que o poste mijar no cachorro é normal, né? Aqui no Brasil, se um cara encostar nas costas e o cara se jogar, né, o jogador que foi tocado se jogar, o juiz apita a falta. Que é a famosa expressão, né, esperou o contato veio. Acontece o tempo todo no futebol brasileiro e na boa é um porre. Então basicamente você toma um leve tranco e você escolhe se jogar no chão, o juiz para. Mesmo que você possa continuar a jogada. Por isso muitos jogadores brasileiros vão pra fora e precisam se acostumar a tomar essas pancadas, melhorar o físico e ter mais fôlego e resistência. Não adianta optar pela falta, se você pode continuar jogando. Na Europa eles não dão esse tipo de falta. Isso torna o jogo muito mais atrativo. Isso afeta em muita coisa também que eu vou falar lá no final. A Conmebol parece que já está adotando um outro tipo de arbitragem, né, mais parecido com a europeia, para deixar o jogo seguir mais. Não adianta o jogador escolher cavar uma falta que o juiz não tem mais marcado não, como o lance do Botafogo, do Red Bull na Libertadores, né, do Red Bull Bragantino. A falta deve ser marcada apenas quando o toque impossibilita de continuar a jogada, não quando você escolhe sofrer uma falta. Outro ponto é que a CBF é extremamente atrasada referente a soluções para calendários e também, né, data FIFA, todo esse tipo de problema. Eu não venho aqui trazer a solução de nada, pois não devo, né? Mas a CBF precisa arrumar soluções melhores para organizar os campeonatos disputados. Também é um tema que dá para fazer um vídeo só disso, mas os estaduais, do jeito que estão gigantescos, não tem como continuar. Data FIFA prejudicando os clubes no campeonato, não tem como mais. Poderiam colocar um Brasileirão de Série E, por exemplo, regional, para disputar, para ter mais calendários para os clubes do interior, enfim. Mas a verdade é que precisa encurtar o calendário para ter mais qualidade nos jogos, principalmente o Campeonato Brasileiro, pois os clubes dão prioridade para todos os outros torneios e, por último, o Brasileirão. Então, direto no Brasileirão você vai ver times com times reservas ou misto em dias e horários horríveis para se receber o público no estádio. Fica um espetáculo pouco atrativo. Outra coisa que ajudaria muito seria a volta do mata-mata, né, na fase final do Brasileiro, para os times poderem focar em vários torneios com o time titular. Encurta o calendário e, claro, gera mais dinheiro com o público em estádio e todo o evento. É uma grande final, né?
Com mata-mata você possui várias finais, então isso você atrai muito mais mídia, pessoas, grandes histórias. E detalhe de curiosidade é que desde quando deixou de ter mata-mata no Brasileirão, nunca mais ganhamos Copa do Mundo, então vai saber se isso não influencia também. Eu sou a favor da volta do mata-mata no Brasileirão. Regras e organizações de torneio. Classificação para a Copa do Brasil, mata-mata, estaduais e rebaixamentos. A Copa do Brasil, sem ter todos os times do Brasileirão, da Série A, e da Série B não dá. Na boa, você tem times como o Souza e o Cianorte na Copa do Brasil, mas você não tem o Santos em 2024. A Copa do Brasil, ao não dar as vagas para os clubes das duas principais divisões do Brasileiro, é cagar no próprio produto. Dependendo da posição que o Corinthians ficar no Brasileirão de 2024, ele pode não disputar a Copa do Brasil de 2025, por exemplo. O segundo clube que tem a maior torcida do mundo, uma máquina de fazer dinheiro e audiência, pode não disputar o segundo maior torneio do país. É bizarro. Ela precisa rever essas regras de classificação e também as regras de procedimento do VAR e a arbitragem para deixar o jogo um pouco mais dinâmico. E o que eu disse que ia falar no final é justamente o principal: o público, os espectadores. Futebol deve ser feito para o torcedor. O futebol só cresce se aumentar a torcida e o público, o que na verdade estamos perdendo. É cada vez mais comum os jovens torcerem e assistirem aos jogos gringos do que o futebol brasileiro. E mesmo assim tem gente que acha que o daqui é melhor, que é o futebol bom. Somando tudo que eu falei: times retrógrados, romantização do passado, falta de estrutura, arbitragem horrível, jogo lento e parado, jogadores piores que dos times europeus, faz com que assistir o campeonato italiano, a Premier League, La Liga, Champions, Conference League, Euro e outros seja muito mais atrativo do que assistir um Fla-Flu, por exemplo. E pode adicionar também aí os uniformes brasileiros, que são a coisa mais ridícula do mundo, com esse efeito abadá, cheio de patrocinador, poluindo tudo. Faz com que a maioria dos clubes europeus vendam muito mais camisa e espalhem a marca em redes sociais e transmissões. Não adianta vir comentarista tentando forçar que o Brasil tem uma das ligas mais fortes do mundo, porque não vai colar. A realidade que vemos é outra. O Payet no Olympique de Marseille é um jogador comum. No Vasco, um dos melhores do Brasil. Lucas Moura na Europa foi mediano, sempre foi. No Brasil, deu uma Copa do Brasil pro São Paulo assim que pisou aqui no país. Dentre outros exemplos, que vocês sabem aí. Não adianta ficar forçando a barra. Tirando os próprios torcedores dos clubes brasileiros, é claro. Se estiver passando Milan e Roma e Grêmio e São Paulo no mesmo horário, a maioria desse público novo, eles vão assistir Milan e Roma. Eles não vão dar opção para assistir Grêmio e São Paulo. O que eu tô falando, claro, não envolvendo os torcedores nesse exemplo, do Grêmio e do São Paulo. Obviamente os torcedores vão assistir. Mas o outro público vai achar Milan e Roma um espetáculo muito melhor. O futebol brasileiro está em decadência comparado aos europeus por diversos motivos. O futebol europeu é bem mais rápido e intenso. Camisas são bonitas, os uniformes, ótimos jogadores. Grandes clubes se enfrentando o tempo inteiro com uma liga extremamente organizada. Vai ser cada vez mais comum você ver um menino ou uma menina que torce pro Vasco e pro Barcelona, pro Botafogo, e pro Milan, pro Corinthians e pro Manchester City, enfim. Para um time brasileiro e um time europeu no geral. Por aí vai até que a torcida brasileira começa a perder peso e vão começar a torcer apenas para times europeus. E também não adianta falar o futebol antigo era mais técnico, mais encantador, entre aspas. Amigo, isso não cai mais. Se você botar um moleque para ver 90 minutos de um jogo dos anos 90, por mais que os jogadores fossem melhores, é um jogo totalmente entediante. O futebol era muito mais lento, os jogadores tinham muito mais tempo para executar uma jogada e mesmo assim tinham maiores índices de erros de passe no futebol. O futebol atual é muito mais dinâmico, rápido, forte, versátil e exige mais dos jogadores além da técnica. O futebol vai continuar evoluindo, gênios vão continuar existindo, mas não adianta mais só saber dominar a bola, saber driblar e dar um ótimo passe. Tem que ser cada vez mais completo. Por isso, ao longo da história, as posições dos jogadores, funções táticas, sempre foram se alternando, pois o jogo evoluiu desde sempre. As regras vão mudando. Hoje em dia o atacante tem que voltar para marcar. Goleiros e zagueiros cada vez mais têm que sair jogando. Jogadores correm o dobro do que corriam nos anos 90, por exemplo. Imagine aí dos anos 60 e 70. Então, com todo carinho, para quem acha que antigamente era melhor, deixa isso porque isso é uma memória afetiva. E vai para mim. Eu também acompanhei a geração anterior, assisti vários jogos antigos e eu entendo que os jogadores antigos, na minha opinião, eles eram extremamente mais técnicos. Mas por quê? Eles tinham tempo para poder desenvolver essa técnica. Era muito mais refinado.
Hoje em dia o futebol é muito mais condensado, é mais tático. Tudo bem você gostar disso ou não, mas não adianta você falar pro pessoal que assiste o futebol hoje que não assistiu antigamente, que antigamente era melhor. Isso daí nunca vai colar. Então é um discurso que já caiu em desuso, não adianta ficar falando. Por mais que você gostava de ver, sei lá, Vasco e Palmeiras em 96, o pessoal de hoje vai preferir assistir o Manchester City e Real Madrid na Champions League. Entendeu? Por mais que não tenha, sei lá, grandes ídolos no clube hoje em dia, grandes jogadores tecnicamente muito bons, o pessoal vai preferir assistir esses 90 minutos de trocação de bola, de contra-ataque totalmente intenso, do que ficar assistindo um futebol muito mais condensado, entendeu? Tem várias manchetes de jornal dizendo que a geração do Zico e do Sócrates era uma geração perdida, por exemplo. Então fica sempre nessa mesmice. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês aqui no comentário. Não adianta ficar esculachando não. Comente com respeito e com argumentos. Eu vou ler todos, tá? Lembrando, eu não tô aqui cagando regra falando que o futebol antigo era ruim, nem nada, tá? Então, só pra deixar bem claro aqui. Eu aprecio muito o futebol antigo, eu sou uma pessoa que gosta de assistir, porém eu tô falando dessa nova geração de torcedores que vem assistindo. O futebol brasileiro ela não tá acompanhando. Gente, para cá tem vindo o resto dos jogadores. Na minha opinião, por todos esses motivos que eu falei nesse vídeo. Mas e aí? Qual que é a opinião de vocês? Tá faltando algum motivo? É porque afinal faz tempo que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Tem muitas críticas sobre a geração, né, do Neymar. Falam que o Neymar ele é um craque sozinho, né? Eu também acho que se o Neymar tivesse pegado uma transição melhor, o Kaká, o Ronaldinho acabaram não jogando, não passaram bastão pra ele. Ele pegou a bucha sozinho em 2014. Mas por aí vai, né? Então, quero saber, vai comentando aí. E um grande abraço e até mais.